Olá! O vídeo de hoje é sobre outra mulher pioneira importante na nossa história, a Ana Aurora do Amaral Lisboa. Então, vamos voltar um pouquinho ao passado? A Ana Aurora do Amaral Lisboa nasceu em Rio Pardo no ano de 1860 e viveu até 1951. Jornalista, professora, escritora, dramaturga e ativista política. A Ana Aurora ela é considerada por muitos como a primeira feminista do Rio Grande do Sul. Ela inicia os seus estudos primários em Rio Pardo e depois ela vai a Porto Alegre fazer o curso normal e se forma professora. Ela é a primeira mulher de Rio Pardo a se formar e ela é laureada porque ela tira nota máxima em todas as disciplinas. Ela retorna a Rio Pardo e começa a lecionar no ensino público. Mas logo ela é transferida para a cidade de Vila Rica, que hoje é Júlio de Castilhos, por uma questão de retaliação política. A Ana Aurora e a família dela eram todos federalistas, apoiadores do Gaspar Silveira Martins, ou seja, opositores ao governo da época do Júlio de Castilhos, que era o presidente da província, um republicano. Ela não vai aceitar essa retaliação e pede demissão do cargo. E vai nada mais nada menos do que fundar a própria escola junto à irmã dela, a Zamira. Essa escola é a Escola Amaral Lisboa, uma escola muito importante durante muitos anos na cidade de Rio Pardo. E trazia algumas novidades essa escola, como a oportunidade para os filhos dos escravizados libertos poderem estudar ao lado dos filhos das famílias abastadas, ou seja, elas tinham uma política de inclusão social dentro da escola. Além disso, a escola não tinha como hinos obrigatórios o hino nacional e o hino rio-grandense. As crianças cantavam o hino do estudante, esses hinos estudantis, algumas músicas católicas, provavelmente, porque tanto a Ana Aurora quanto a família dela eram muito católicos, mas não é que ela era contra a República, mas sim contra os ideais positivistas tão abraçados pela nascente República Brasileira. O positivismo, só para vocês terem uma ideia, considerava o teatro uma atividade totalmente desnecessária e até imoral, porque os fatos bastavam por si só, não precisavam ser representados. Mas na escola das Irmãs Amaral Lisboa vai ter teatro, vai ter música, vai ter poesia. Além disso, a Ana Aurora escrevia muito para os periódicos da época, escrevia para jornais como A Reforma, O Patriota. Ela foi uma grande incentivadora do abolicionismo e por esse ativismo político dela, com certeza, ela teve muitas incomodações durante toda a sua vida. Na Revolução Federalista, no ano de 1894, a irmã dela, uma outra irmã, a Carlota, vai escrever um poema em homenagem ao Gumercindo Saraiva dos federalistas. Os republicanos vão ficar indignados. E um deles, um major republicano, vai escrever uma carta para Ana Aurora acusando ela de ter escrito o poema. E foi esse mesmo major que tinha prendido os irmãos dela fazia já um ano por uma causa extremamente política. Eles foram presos por perseguição. Só para vocês terem uma ideia dessa carta, que foi anônima, ele não teve coragem nem de assinar. Ele diz o seguinte: essa não é a missão da mulher, deixar o lar doméstico para vir intrometer-se em política. Com tanto cultivo de inteligência, não pensais que a mulher, principalmente a solteira e sem pai, não deve arrojar-se a vir provocar homens?
Não pensais que a mulher deve dar seu respeito para ser respeitada? Além dele achar que ele sabia qual era o lugar da mulher na sociedade, ele ainda acusa ela de ser solteira e sem pai, ou seja, uma mulher totalmente sem rédeas, numa sociedade que via no casamento uma etapa obrigatória da vida das pessoas de bem. Bom, diante dessa carta, a Ana Aurora vai pegar uma arma com apenas uma bala, vai ir até esse major, vai apontar para a cabeça dele e fazer ele pedir desculpas. Se ele pediu desculpas ou não, não sei dizer. Acredito que sim, porque ela não atirou nele, não matou ele. Mas o fato é que ela vai sofrer um processo criminal do qual ela vai ser absolvida. Por quê? Porque o Código Criminal da época previa a autodefesa em nome da honra, coisa que os homens estavam muito acostumados a fazer, a defender a sua honra na bala. E quando uma mulher faz isso, ela é processada, mal vista, mal falada. Bom, em 1915, a Ana Aurora também tem um grande feito histórico. Ela abre a escola noturna para atender jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de estudar no tempo de criança, de adolescentes. Então, essa vai ser uma iniciativa também pioneira. Ela vai, na época, escrever uma carta ao então presidente da província, o Borges de Medeiros, seu opositor em termos de ideais políticos, para pedir a ele que, se o governo não tinha condições de apoiar, pelo menos que enviasse classes e cadeiras para os alunos terem condições de estudar. Então vejam que, apesar dela ter uma convicção política muito firme, ela também mantinha diálogo com seus opositores em prol de um bem maior para a sociedade. Ela vai trabalhar com teatro na sua escola e também vai escrever várias peças teatrais que a gente tem aí como um grande legado dela. Em 1896, ela escreve 3 dramas chamados A Culpa dos Pais, As Vítimas do Jogo e A Calúnia. Em 1901, ela escreve Pela Pátria e em 1916, Pedro e Antônio ou Não Saber Ler. E nós temos uma comédia deixada por ela, uma comédia em um ato, chamada Quem Tudo Quer, sem data. Em 1931 foi organizada uma coletânea desses textos teatrais dela, publicada na própria cidade de Rio Pardo. Hoje nós temos algumas peças originais da Ana Aurora na biblioteca da PUC e na publicação Antologia Dramática da Literatura do Rio Grande do Sul, organizada pelo Antenor Fischer, nós temos 3 peças da Ana Aurora. Essas peças traziam muito fortemente a questão da mulher, dos direitos da mulher, então com certeza vale a leitura. Questionada sobre ser a primeira feminista do Rio Grande do Sul, em determinada ocasião, a Ana Aurora vai responder o seguinte: se manifestar os seus ideais sobre a política do país e tomar parte ativa na imprensa partidária em defesa dessas ideias é ser feminista, penso ter sido a primeira feminista do Rio Grande do Sul. Em 1936, ela vai fechar a escola junto com a irmã Zamira, porque as duas já estavam bem idosas, a Ana Aurora já estava cega e, não tendo fonte de renda, elas vão ficar na miséria. Os ex-alunos tentam auxiliá-las, mas a Ana Aurora não aceita, porque ela diz que ninguém deve nada a elas, que elas não fizeram nada além da sua obrigação profissional. Mas a Ana Aurora vai escrever uma carta para o Getúlio Vargas, que era presidente do Brasil na época, pedindo um auxílio financeiro, uma espécie de pensão, em função de toda a trajetória que elas tiveram de dedicação à educação. Ela vai conseguir esse auxílio, que era um auxílio bem pequeno, mas que manteve elas com alguma dignidade até o final da vida. Em 1944, a Ana Aurora pôde presenciar a inauguração do busto dela e da irmã dela na cidade de Rio Pardo, dentre outras homenagens que surgiram posteriormente. Muito obrigada pela companhia.
Curtam o vídeo, compartilhem, deixem comentários, sugestões. Quem não se inscreveu no canal, se inscreve agora e até uma próxima com mais história.